E o Marquinho vai fazer preparo de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. No nosso atual estágio de evolução, e como vivemos em um planeta de expiações e provas compatível com esse estágio, nós sabemos que os desafios são inevitáveis, mas só cabe a nós mesmos decidirmos como passaremos por eles. Primeiro precisamos ter resignação. Depois refletir os motivos que nos trouxeram àquela situação. Mas mesmo que a gente não descubra, precisamos ter a certeza que o Pai, que é justo e bom, jamais deixaria a gente passar por aquilo se não fosse necessário para o nosso bem. Se até os pais terrenos, que não são perfeitos, fazem isso pelos seus filhos, quando administram remédios amargos ou tratamentos dolorosos em caso de doença, ou quando aplicam uma carga de estudos em detrimento de lazer e diversões, sabendo que serão benéficos para a sua saúde e seu aprendizado, imagina o Pai Celestial que é perfeito. Na verdade, por mais estranho que pareça no primeiro momento, a gente deveria até agradecer por esses desafios estarem em nossas vidas. Sem resignação, com revolta, nós passaremos de qualquer jeito por esses desafios, só que nós não aproveitaremos integralmente os benefícios desses resgates e possivelmente teremos que reviver essas experiências difíceis até que consigamos passar por elas de uma forma tranquila. Não adianta também protelar, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentá-las, mesmo que seja numa vida futura, e isso só vai atrasar o nosso progresso espiritual. Então, por que a gente não liquida logo isso de uma vez e caminha mais rápido rumo a uma vida mais feliz? Quanto mais reclamamos, quanto mais aceitamos, também tornamos mais difícil essa situação. E mais difícil também a obtenção de ajuda dos nossos mentores espirituais, porque criamos uma vibração que dificulta a aproximação deles e dificulta a nossa percepção das suas orientações. Então, finalizando, ficam aqui umas reflexões para nós. Que ninguém carrega um fardo mais pesado do que consegue suportar, que tudo passa, e o que são alguns momentos difíceis quando temos a certeza que teremos eternidade numa vida feliz que alcançaremos no futuro. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre e amigo, que nos acolhe carinhosamente nesta noite, abençoando-nos, lhe pedimos, mestre, que nos envolva, trazendo a sua paz para dentro de nós, como também pedimos à nossa mentora Joana de Ângeles, amiga amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolve e inspire o nosso amigo querido Milton Menezes nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Posso fazer meio interativo hoje? Posso? Eu liguei, todo mundo está ouvindo. Né? Vocês ouviram o que eu falei aqui? Não, né? Ouviram? Ouviu? Boa noite a todos. Boa noite. Agora foi fácil, né? Eu estava perguntando a ela se, a chefe, né? Se eu podia fazer uma palestra meio interativa hoje.
de alguma forma, em alguns momentos, perguntando a vocês sobre algumas coisas que eu gostaria de abordar com vocês. Ela deixou. Então, eu queria abordar com vocês hoje, né, dentro do tema que me pediram para abordar hoje, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. E é um tema muito interessante e às vezes controvertido. E como vocês já, a maioria talvez já me conheça, eu procuro estar fazendo uma abordagem desses temas, procurando trazer o mais próximo possível para os nossos desafios diários, para o nosso dia a dia, para nossas reflexões, para aquilo que realmente possa ser concretizado em ações transformadoras, em ações que possam, muito mais do que o entendimento da doutrina espírita, fazer com que a gente possa viver essa prática, ou essa lógica, ou esse conceito espiritual, ou espírita. Porque, para nós, normalmente, é muito mais fácil, e a gente tende a privilegiar a questão do estudo, porque ele é fundamental para que a gente possa ter um nível de reflexão, de entendimento sobre uma realidade que ainda é muito distante da nossa compreensão plena. A realidade espiritual. O que a gente está fazendo aqui? Não só na casa espírita, aqui na vida, né? O que a gente está fazendo na vida? O que de fato, qual o sentido de tudo isso? E muitas vezes, por não levar essas reflexões ou não trazer isso para o nosso dia a dia, nós ficamos, às vezes, numa trama de conceitos, de afirmações, de colocações, às vezes, dos espíritos de Kardec, dos espíritos nas obras mediúnicas, mas deixamos de conectar isso com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. E isso que eu acho que é sempre importante a gente procurar fazer. Me parece que isso torna a possibilidade de eu estar aqui muito mais útil do que apenas só informações, né? Informações ou pontos de vista, mas, de alguma forma, ajudar a que todos nós possamos estar refletindo sobre esses pontos de vista, como trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E é isso que eu sempre procuro fazer. E nesse capítulo 18, o item que me pediram para falar, ele é um pouco controvertido, porque as pessoas, às vezes, se apegam a alguns aspectos desse item, que é um item que fala que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E a gente lê lá o trecho do Evangelho que Kardec introduz, né, esse capítulo, e a gente se assusta, né? Porque a forma e a expressão e o tipo de recorte na parábola que Jesus coloca, fala exatamente de um tipo de punição, uma cobrança muito efetiva para aquele tipo de empregado que, tendo recebido muitos recursos, não consegue produzir o suficiente ou aquilo que seria esperado dele. Ou seja, para aquele então que é muito dado, muito será cobrado. Diferentemente daquele que, às vezes, é recebendo pouco e não tendo até produzido tanto, ou até produzido alguma coisa ruim ou tão negativa, não seja tão cobrado, porque, de fato, recebeu pouco. Por que isso é muito controvertido? Porque, de fato, tem horas que a gente fala assim, mas peraí, mas se me é dado muito, por que vai ser muito cobrado de mim? Há uma distorção, muitas vezes, dessa perspectiva do que realmente vai ser dado. Mas a principal distorção que normalmente as pessoas têm em relação a esse item é porque quando a gente começa a ler, a gente vê ali uma exortação de que então nós, que recebemos o Consolador prometido, que temos acesso então à realidade, aos conceitos espíritas, à lógica do espiritismo, passamos então a ter essa condição de estar recebendo muito. Então muito vai ser cobrado da gente. E onde que está a distorção? Porque parece isso muito lógico, né? Parece? Ou não? Essa é a hora agora que vocês interagem, tá bom? Vamos combinar. Assim. Agora eu estava falando sério, estava levando uma reflexão. Agora vamos dar uma pausa. Então essa é a hora que a gente interage, entendeu? Então assim, quando eu fizer uma pergunta, aí vocês... Eu demoro, porque senão eu respondo logo de cara. Né? Se eu demorar um pouco, né, aí a gente... Tá bom? Então vamos lá. Então reflexão agora. Cara de reflexão. Parece que isso tem uma lógica, não é verdade? Então, se de alguma forma... obrigado.
Se de alguma forma nós percebemos, e quando a gente começa a aprofundar o entendimento da doutrina espírita, começamos a ficar impressionados com essa lógica irresistível de ver a vida, de entender o sentido da vida, futuro, passado, a gente então começa nessa hora a ver assim, peraí, então se realmente a gente passa a ter essa consciência toda, então muito vai ser cobrado de nós. O que vai ser cobrado de nós, por isso tudo que nós estamos recebendo? Postura, né? Eu tenho um problema com passar a palavra postura, sabia? Eu tenho um problema, eu não, né? O pessoal da língua portuguesa. Deixa eu só explicar a coisa da postura, para o pessoal entender também, senão fica no ar, né? Eu uso muito essa palavra, né? No meu livro, uso a palavra postura, porque a postura, quer dizer, a forma como a gente se posiciona, postureia, e a revisora do livro fala assim, mas postura é de pôr ovos, postura não existe. Eu falei, não, mas eu quero colocar postura, porque... Assim, postura, o que a gente quer dizer com postura? A forma como nós nos posicionamos na vida, diante da vida. Ações, atitudes. Comecei a gostar disso. Boa, bonito, um ato específico. Né? Ações, atitudes. Qual é a diferença? Né? Aí começa o problema. Fazer acontecer alguma coisa. Quer dizer, as ações, muitas vezes, elas são esse produto mais externo da nossa consciência, está no nosso comportamento, nas nossas reações, naquilo que nós efetivamente fazemos. Na psicologia social principalmente, o conceito de atitude, ele é anterior ao comportamento. A atitude é uma estrutura, é um construto da forma como nós nos posicionamos e nós entendemos a nós mesmos, ao mundo, que faz com que e dê sustentação a alguns tipos de comportamento, a algumas ações. E aí começa o grande problema. Por quê? Porque o campo da atitude, como ele é um pouco mais estrutural e mais básico, ele é um pouco mais inconsciente para nós. E essa atitude, ela também é formada por um outro nível mais profundo ainda do nosso psiquismo, do nosso ser, que eu, dentro da forma como eu vejo, do que eu tenho escrito, eu chamo de caráter. Não um bom e mau caráter. Não é a questão do bom e mau caráter. Caráter, eu vou explicar, é algo que vem antes das atitudes. Ok? Então, qual é o grande problema em relação a isso? Que nós pensamos normalmente e vemos que quando a gente começa a ter um entendimento da doutrina espírita, nós começamos a criar uma expectativa de que as nossas ações reflitam esse entendimento. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que as ações correspondem a esse entendimento. Então, o que a gente fala? Vamos ser cobrados. Né? Por quem? Por nós mesmos. Uma das distorções muito comuns é nós termos a impressão de colocarmos esse tipo de cobrança num elemento e num agente externo a nós. A gente, muitas vezes, acaba traduzindo essa questão da lógica da cobrança, reproduzindo uma lógica de um Deus justiceiro. Um Deus que está, então, acima de todos nós, sendo, então, o Criador, é aquele quando a gente, então, em algum momento vai chegar diante dele e falar assim, bom, e aí? Ele, pois é, mas você lá foi espírita, né? Que tipo de espírita você foi? Então, foi mais ou menos, né? Meia boca. Não, então... E aí, às vezes, a distorção é porque a gente, então, nem sempre colocando na questão desse tipo de Deus, na doutrina espírita, a gente substitui isso pelos espíritos. A gente fica imaginando, então, né? Que depois que a gente desencarna, meio atordoado, vestes amarronzadas, né? Porque a gente não era 100%, então vestes amarronzadas, meio atordoado, é recolhido por aquela pleiade de espíritos, né? É levado para nosso lar, não é isso? Não. E depois vai para aquele interrogatório, onde a gente chega para aquela puxa-ficha e fala assim... E a gente começa a ficar gelado, né? Fala assim, agora, né? Aí o espírito começa do outro, e assim, lembrou daquele negócio que eu fiz lá, naquele negócio lá, quando eu levei aquela grana que não devia, ou quando eu falei mal do outro, vai ver que é isso.
a gente substitui por esse tipo de julgamento, de avaliação externo em relação como se alguém então fosse nos cobrar diante de um código em que a gente então, pelas nossas ações, a gente vai identificar se cumpriu ou não, e não cumprindo, que tipo de punição, que tipo de castigo, que tipo de retaliação ou que tipo de ajuste a gente precisa fazer. Isso ainda é uma forma que não quer dizer que os espíritos não participem desse processo, evidentemente, né? A leitura de André Luiz, quando a gente fala, está repleta dessa demonstração de como o plano espiritual está organizado para nos dar o suporte para o nosso processo de crescimento espiritual, para o nosso processo de desenvolvimento, de identificação daquilo que nós precisamos também como espíritos, tanto encarnados como desencarnados, o suporte dos espíritos que nos dão apoio o tempo todo. Mas o nosso grande cobrador é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que vai nos cobrar, e aí o termo ele é um pouco desgastado e um pouco viciado na nossa linguagem, porque é uma cobrança não por conta de uma exigência externa ou por algum tipo de comparação com o código, mas é uma cobrança entre aquilo que de fato a gente potencialmente já pode fazer e o que a gente consegue fazer. Percebe isso? E esse é um grande dilema que nós temos, porque muitas vezes a gente ou se depara com ações que não conseguimos que façam correspondência com o que nós já entendemos que temos que ser brandos e pacíficos, não é isso? Todo mundo sabe disso, né? Então aqui ninguém se irrita, não é verdade? Ninguém se irrita, por quê? A gente sabe que a irritação é uma reforma íntima, gente, né? Então, ou a gente fica nesse dilema, nossa, né? Então eu já sei. Eu, inclusive, que falo, né, em público, imagina, né? Porque eu também fico, sabe, irritado, né? Tem gente que fica imaginando que a gente está aqui, né, que a gente está assim, é o cara, né? Então, não, assim, Agora, nessa hora, apesar da gente entender, a gente tem esse tipo de irritação. E a gente fica nesse dilema. Nossa, eu já entendo disso, falo disso, e quando eu vejo, estou lá. E aquela situação que é pior, ao invés desse dilema, a gente tem aquela sensação que as nossas ações, de fato, representam aquilo que a gente entende. E a gente nem percebe quando a gente é irritado e não se deu conta. A gente não se dá conta de que a gente está incoerente com aquilo que a gente entendeu e a gente jura que está coerente. Acontece com vocês também? Nossa. Esse é o pior, porque isso representa um ponto cego. A gente chama isso na psicologia de ponto cego. O que é um ponto cego? É um ponto cego em mim, né? Ou seja, é algo da minha conduta, algo da minha reação que eu mesmo não vejo, mas que fica muito explícito na minha ação, na minha forma de atuar, na minha atitude, na minha postura. E as pessoas falam assim, nossa, como é que ele é orgulhoso? E fala assim, eu orgulhoso? Que nada, eu sou humilde. Eu vou lá no trabalho social, cato piolho de criança, limpo o catarro. Isso não é um gesto de humildade? É. E tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade, não é? Você conhece pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade? Aquelas pessoas que fazem aquela cara de espírita, e fala assim, quantas pessoas você ajudou hoje? 5. Não fala mais nada, né? Por quê? Só 5. 5? Não, tá bom, claro, né? Mas a gente fez 10. Mas tem aquele negócio da mão esquerda, que não pode ver da mão direita, eu nunca sei se é a direita ou se é a esquerda que vê, mas enfim. Porque tem então um orgulho, tem uma atitude, uma ação que é caridosa, uma ação que é coerente com aquele ensinamento, mas a atitude, ela é orgulhosa. E a gente não se dá conta disso. Mas então a pessoa que age assim, ela está sendo cobrada da sua consciência? Ela vai ser cobrada da sua consciência? O que vocês acham? Sim ou não? Depende. Eu costumo dizer isso para os meus alunos já estão acostumados comigo, falam assim, a maioria das perguntas que eles me fazem, a resposta é única. Depende. Depende de quê? Nós fazemos uma confusão entre o que é o entendimento e o que é a consciência. Entender, a gente entende tudo. Eu costumo dizer da boca para cima, a gente entende tudo. Inclusive da boca para cima, porque a gente fala, né? Então a gente entende a filosofia, Kardec, Joana de Anjos, a psicologia, relaciona uma coisa com a outra, fala da pesquisa dos Estados Unidos, né? A gente, né?
É isso, porque a gente entende isso. A gente olha para o Evangelho, lê lá e fala assim, sede perfeitos, então é isso. Então, se eu tenho muita consciência, eu vou ser cobrado. É isso, então já entendi, então tenho consciência, não é isso? Não. Não. Porque nem sempre esse entendimento, ele representa de fato uma tomada de consciência do que representa aquele conceito. Está claro isso? Consciência, então, não é entendimento. Consciência é quando a gente internaliza aquele conceito e, de fato, é capaz de vivenciá-lo plenamente como algo que faz parte da nossa essência, do nosso ser. É um regulamento interno, não tem nenhum regulamento, porque simplesmente é. É aquilo, não tem como mudar. É isso que eu falo do caráter. O que eu chamo de caráter. Na minha experiência, eu tenho identificado que esse é o nó do processo de desenvolvimento espiritual, o tal do caráter. O que é o caráter? Dentro da psicologia a gente tem um grande problema, né? Fala sobre personalidade, temperamento, caráter, são todos conceitos muito próximos, né? As definições são muito parecidas e a gente fica... Então, se personalidade é aquilo que a gente desenvolve numa existência, porque está associado a um corpo, a um tipo de vida, aquele eu estou Milton Menezes, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas falar isso? Eu estou Milton Menezes, é isso, né? Essa é a minha personalidade. É uma parte da minha individualidade que se manifesta nesse momento, nesse corpo, para um tipo de processo de aprendizado para a minha individualidade, para a minha alma. Então, a minha personalidade é esse subconjunto do meu ser que se manifesta nesse corpo que vocês olham e falam assim, é o Milton Menezes, é a minha personalidade. Mas isso não caracteriza o que realmente eu sou. O caráter, aquilo que está mais profundo no nosso ser, ele tem a ver com a forma como eu vejo a mim mesmo, a forma como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com o mundo. Caráter aí tem a ver com aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos torna diferentes um do outro, aquilo que é a minha característica, aquilo que eu sou. E o que eu sou depende daquilo que eu conheço de mim mesmo, como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com o mundo. É nesse conjunto que está a possibilidade da consciência. Então, se, por exemplo, a gente pegar no início dos tempos, onde a gente não tinha entendimento nenhum do espiritismo, por exemplo, estamos numa época qualquer da história da humanidade. Estamos lá no Egito Antigo. Ok? E a gente, de repente, acha que porque nasceu na família do faraó, nós somos quase filhos de Deus, dos deuses. E sendo filhos dos deuses, nós somos especiais. E somos melhores do que os outros. E porque somos melhores do que os outros, podemos comer melhor que os outros, podemos ter mais dinheiro que os outros, podemos mandar na vida dos outros. Correto? Não, eu vou falar na primeira pessoa, porque eu estou incluindo vocês e vocês não passaram por esse período, né? Todo mundo passou batido por lá, ninguém aqui, né? Uma casa de estudo, todo mundo estuda o evangelho, ninguém aqui, né? Tem esse tipo de problema, né? Mas o pessoal lá fora tem um bocado desse tipo de problema. Nessa hora em que você está nesse contexto, você não, o pessoal lá fora, que está nesse contexto, como é que essa pessoa vê ela mesma? A ela mesma? Então, se eu sou filho dos deuses, e estão os homens lá, eu sou semideus. Então eu me vejo assim. Como é que eu vejo o mundo? Um mundo que tem que se curvar ao semideus. Porque eu falo em nome de Deus. Então como é que eu vou me relacionar com o mundo? Me obedeçam. E se não obedecer? Lamento. Porque eu, em nome de Deus, vou mandar matar você. Você não. Senão você. Tem maldade aí? Não. Tem uma ignorância. Ignorância de quê? De quem realmente eu sou, da minha realidade espiritual, da minha forma de ver o mundo e de qual o sentido que tem a minha relação com o mundo. Então, tem maldade aqui? Não, tem ignorância. Pode-se cobrar que esse indivíduo fizesse alguma coisa diferente disso? Não. Não. Agora, como de fato, ele tendo pouca consciência disso tudo que a gente está falando, sobre si mesmo, sobre o mundo e como ele se relaciona, ele tem uma consciência restrita àquele ambiente, à sua própria história de vidas, que fazem com que ele veja dessa forma, não pode se cobrar algo que ele ainda não tem consciência. Mas, apesar disso, potencialmente, nós temos a essência espiritual dentro de nós. Nós temos essa essência divina. Isso, então, não quer dizer que quando eu mando matar aquela pessoa, não vou matar você, se ela vai ficar aqui, né,
vai ficar cismada comigo, né? E se eu então mando matar aquela pessoa naquele momento, não é também por conta dessa ignorância que isso não gerou um desequilíbrio no sistema. Então isso deixa em mim uma marca do uso do poder, da falta de consciência. Mas eu não posso ser cobrado de uma forma desproporcional ao meu nível de consciência. Então o que a vida faz? A vida faz o seguinte. O que a vida faz? A vida não vai punir esse cara porque ele usou o poder e a visão de que ele achava que ele era melhor. Vai fazer com que numa próxima existência ele esteja numa situação onde ele, vendo numa perspectiva diferenciada, ele possa perceber e passar por uma situação que ele fala assim, nossa, como é ruim estar diante de alguém autoritário. Como é ruim estar diante de alguém que acha que é semideus. Então a vida não coloca ele na outra posição para puni-lo, mas para fazer com que ele tome consciência do que é usar o poder quando a gente tem o poder. E na hora que então a gente aprende isso e toma essa consciência do poder, eu consigo exercer o poder com adequação, com equilíbrio. E então dou um salto nesse meu nível de consciência. E aí nessa hora, aí sim, eu passo então a ter uma possibilidade de saber em que momento que eu devo ou não usar o poder que eu tenho. O momento que eu devo ou não usar a resignação, porque se eu percebo que é um poder que eu não tenho, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar, porque se a realidade é assim, então eu vou entender, eu vou lidar, aprender a lidar com ela. Não uma resignação passiva, então é assim, então tem que ser. Mas uma resignação que é ativa, no sentido assim, eu vou aceitar, mas eu vou tentar mudar. E se eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar, porque talvez não seja para ser mudado. Então eu percebo uma outra dimensão do poder. Aí sim eu tenho uma condição de ser mais cobrado sobre o uso desse poder. Então, na hora que a gente está pensando na questão do quanto será cobrado, tem a ver com a nossa própria consciência, porque em algum momento, quando a gente se depara, então, hoje, na vida atual, sem um entendimento tão claro dessas ocorrências anteriores, mas nós nos deparamos com as dificuldades que temos, estamos sendo convidados a valorizar ou ampliar a nossa consciência sobre aquilo que nós ainda não aprendemos. E é isso que a doutrina espírita nos cobra. Por quê? Posso usar o... Posso? É aquele negócio que eu nunca consigo aqui? Opa, obrigado. A consciência está expandindo, viu? Né? Por que a consciência está expandindo? Vamos lá, vamos pegar o gancho, né? Eu gosto disso, né? Eu gosto isso na hipnose ericksoniana chama princípio de utilização. Eu utilizo tudo que aparece, né? Por que a consciência está expandindo? Porque para chegar nesse nível de consciência, a gente precisa da inteligência. Do que mais? A experiência, porque não necessariamente é uma repetição, entendeu? Eu não digo da repetição porque, às vezes, uma experiência me promove um tipo de insight e eu falo assim, entendi. Mas é que, normalmente, pela dificuldade, a gente tem algumas... Mas a experiência, então a inteligência, a experiência e o que mais? Que faz aumentar a minha consciência? Uma noção de moral. O que é moral? Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Eu ouvi, mas eu vou repetir porque não ouviram. Né? O que é moral? Uma noção, um sentido de certo e errado. Né? Um sentido de certo e errado. Então, quando a gente então, começa a desenvolver um certo sentido, ou maior, ou amplia o nosso sentido de certo e errado, e consegue fazer esse tipo de perspectiva permanente de estar se questionando, isso parece ser certo, errado, isso é bom, não é bom, faz bem ou não faz bem, porque não é só questão de certo e errado, mas faz bem ou não faz bem? Porque não tem muita coisa errada, mas tem coisa que faz bem, tem coisa que não faz bem, né? Esse sentido de moral, ele favorece que a gente possa ter uma ampliação da nossa consciência. Qual a última coisa que falta aqui? Numa visão bem mais recortada, né? Isso mesmo. Sentimento. Porque muitas vezes a gente só consegue colocar em ação efetivamente quando a gente tem essa ideia de consciência, quando a gente consegue de fato sentir aquilo que a gente já compreendeu, aquilo que a gente já entendeu. Esse é um dos nossos grandes desafios, porque a gente não consegue sentir mesmo aquilo que a gente já entendeu. Isso tem sido um dos grandes
umas grandes bandeiras que eu tenho levantado para discutir, porque assim, esqueçam, a gente não vai sentir o amor. Não adianta eu tentar sentir o amor para amar, entendeu? Por quê? Porque isso ainda é tão vago e tão ainda distante da gente, que a gente fica às vezes procurando alguma coisa que a gente não sabe nem o que é. O que é o amor incondicional de Jesus? Eu não tenho a mínima ideia. Ideia eu tenho, né? Mas eu não tenho a mínima experiência. Por quê? Porque a gente não consegue amar isso, nesse nível. Então, quando eu coloco num nível de mais proximidade, eu vou sentir as coisas que eu chamo dos filhotes do amor, que é o que é possível. Quando eu traduzo, então, em ações e atitudes mais amorosas, que me aproximam dessa experiência do amor. Senão eu fico tentando sentir, aí eu fico frustrado, mas eu não consigo amar o meu inimigo. Bem-vindo ao clube. Esse é o clube da carteirinha amarela. Quem tem? Ninguém tem, que bom, né? O meu é o número 002, quer dizer, eu sou no primeiro porque eu não lembro, né? Mas é que, assim, é difícil. Como é que você vai amar o seu inimigo dessa forma? Agora, desenvolver os filhotes de amor com quem você percebe que quer te prejudicar, ou, enfim, que você pode chamar de um inimigo, é o nível da tolerância, da paciência, Isso é uma forma de amar. E isso está próximo da nossa experiência, daquilo que a gente pode entender. Então, nesse sentido, esse é um dos problemas da doutrina espírita. Problemas, entre aspas. Por quê? No Evangelho diz isso, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, não é isso? A gente começou ao contrário. A gente começou se instruindo para poder amar. Por quê? Porque realmente a gente ainda consegue ter mais familiaridade no nível da razão do que no nível do sentimento. Mas isso aqui é que consolida essa experiência. Na questão da doutrina espírita, então, quando a gente está pensando algo que é muito dado, esse é um ser humano, né? Eu adoro esse risinho que eu ouço pelas minhas costas. Quando eu falo que é ser humano, alguém faz assim. Quando a gente pensa, então, nesse ser humano, numa visão espírita de homem, e a gente começa a pensar no que realmente o espiritismo traz para a gente como sendo o que nós ganhamos, o que nós temos, a quem muito será dado, tudo que é dado, o que então o espiritismo traz que nos é dado em termos desse nível de consciência que nós estamos falando? Que tipo de conceitos que estão nos levando a modificar a nossa visão de nós mesmos, a nossa visão de mundo, para que a gente de fato possa ter um nível de consciência diferenciado? Porque essa é que é a grande questão. O que o Espiritismo traz, e aqui eu vou falar de um modo geral, não vou me pegar, mas vou falar de alguns pontos gerais, que realmente o Espiritismo traz, que pode nos levar a esse tipo de ampliação da consciência. Autoconhecimento. Oi? Então, por exemplo, eu vou colocar alguns conceitos em geral, ok? Pluralidade das reencarnações. Reencarnação, ok? Reencarnação. É uma coisa que o Espiritismo traz como base e de instrução e de informação que nós precisamos traduzir em alguma coisa que faça sentido para essa nossa ampliação de consciência. Não é só um entendimento, realmente a gente encarna vida passada, vida futura, vida atual. O que isso quer dizer? A lei da reencarnação, eu vou pegar um outro ponto, qual outro? A lei da reencarnação. Ação e reação, lei de causa e efeito. Desenvolvimento espiritual. Quando fala o quê? Espiritual. Quando fala o quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações, como ele falou no preparo. Depois temos o quê? Mundo de regeneração. E depois? Nós estamos procurando um negócio que ninguém sabe o que é. Olha só que grave, né? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, se eu não me engano. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, mundos ditosos, né? Espíritos puros e tal. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento espiritual onde nós começamos com um nível de consciência muito mais voltado para a nossa realidade material e estamos caminhando ao longo desse processo reencarnatório para uma ampliação da nossa consciência, da nossa natureza espiritual, que vai acontecer lá. Mas se nesse momento eu começo a entender que o Espiritismo traz isso, né? Vejam, eu vou pegar só esses 3 pontos aqui, para a gente já dar aqui um congresso, né?
eu começo então a ter uma necessidade de fazer, como então eu traduzo esse tipo de conceitos que eu agora começo a entender, a reencarnação, desencarna, vive uma coisa, vive um tipo de vida, desencarna, o espírito permanece, traz essa bagagem para uma outra encarnação, para desenvolver outras coisas. Né? Então, esse é um processo da reencarnação. E a reencarnação serve para quê? Para o desenvolvimento do ser espiritual. Por quê? Porque permite que eu possa reencarnar, por exemplo, em gêneros diferentes. A minha realidade como homem não me traz uma experiência de ser mãe, de ser pai, às vezes, mas não de ser mãe. Então, se eu reencarno em gêneros diferentes, em vidas diferentes, eu estou ampliando a minha consciência como espírito, que nesse nível não vai ter essa diferença de gênero, a partir de um determinado ponto isso fica, né, é indiferente, vamos dizer assim. Eu passo a ter experiências que vão me trazendo o que é ser homem e o que é ser mulher, o que é ter uma vida masculina e uma vida feminina, ou de pai ou de mãe, da mesma forma em países com culturas e momentos diferentes que vão me trazendo, então, uma possibilidade, uma perspectiva de ampliação do entendimento de como é o mundo, da diversidade do mundo. Porque outro princípio que a doutrina espírita, na verdade, não traz, mas reforça, é o quê? A fraternidade universal. O que é a fraternidade universal? Isso mesmo. Fraternidade universal. Fraternidade vem de irmãos, universal. Somos todos irmãos. O que quer dizer isso? Isso não é só um apelo, então nós somos filhos do mesmo pai, então ok, pai. É uma lógica de que nós, como espíritos, temos semelhança no nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, e como tal, nós devemos solidariamente estar integrados no processo de cada um. Não somos responsáveis pelo processo do outro. Cada um é responsável pelo seu próprio processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Só que é muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil fazer esse tipo de processo sozinho. E a vida é tão sábia, é tão perfeita, que faz com que nós tenhamos desafios de crescimento, colocando esse ser no processo reencarnatório, ou seja, onde tem uma dimensão que a gente vai desenvolver, que é no nível do indivíduo, ou seja, nós por nós mesmos. Então, nós vamos reencarnar para quê? Para, então, entendendo essa coisa de causa e efeito, passamos a ter responsabilidade sobre as nossas ações, porque tem algum tipo de consequência. Então, mesmo o faraó lá, quando mandou matar aquele sujeito lá, ele mesmo sem ter o entendimento, ele está sujeito a uma lei que vai fazer que naquele tipo de efeito, ou seja, ele lidar numa situação oposta, ele vai aprender sobre o que é valorizar a vida do outro. O que é valorizar a posição dele quando ele tem poder, tem inteligência, e ao invés de usar isso para o progresso e o desenvolvimento de todos, ele usa ainda para obter vantagens. É um processo de aprendizado para todos nós. Não tem punição na causa e efeito. É um processo pedagógico o tempo todo. Nós estamos aprendendo o quê? A sermos pessoas cada vez mais conscientes da nossa natureza espiritual. Então, no nível do indivíduo, a questão que a doutrina espírita traz é, se nós estamos então encarnados onde estamos, e se você começar a estudar a doutrina espírita, você vai ver que nós estamos encarnados então o quê? No corpo certo, na família certa, no paizinho certo. Alguns fogem, né? Vou para o Canadá, vou para a Irlanda, né? Não adianta, que agora tem bomba em tudo quanto é lugar. O cara, vou para a Alemanha, que não tem esse problema. Aí explode no shopping. Quer dizer, até isso agora, a globalização. Então, a gente está no corpo certo, na família certa, no país certo, na profissão certa, com o tipo de habilidade certo para o que a gente precisa, na casa espírita certa. Ou seja, porque isso faz parte desse processo de nós atrairmos a experiência que nós precisamos. E, ao mesmo tempo, o que essa lógica da doutrina espírita faz? Como também nós conseguimos fazer isso sozinho, a gente tem uma outra experiência, que é um nível de desenvolvimento, onde a gente está aonde? Na família. Porque a gente precisa reencarnar numa família. E ao reencarnar na família, o que a gente acaba sendo obrigado a desenvolver? Tolerância, afeto, responsabilidade. Hã? Então, ou seja,
né, a paciência, a tolerância, são aspectos que vão desenvolver aquele aspecto individual quando nós estamos no trato com as pessoas mais próximas, porque temos elos e ligações que são muito maiores nesse sentido. E a maioria de nós tem famílias normais, cheias de problemas, né? Por quê? Porque nós temos que lidar exatamente com essa dificuldade. Como é que a gente tolera o que é diferente? Agora vejam, se nós então começamos a pensar que nós estamos nesse tipo de situação naturalmente e com base na doutrina espírita, a pergunta é, como é que a gente vem considerando então a reencarnação no nosso próprio desenvolvimento pessoal? A gente tem realmente feito, conseguido colocar em prática aquilo que a gente já tem consciência? O que nós temos em entendimento coincide em quê com aquilo que a gente tem, que a gente consegue agir? Ou, melhor ainda, o que eu já tenho entendimento, mas que eu não consigo agir? Porque aqui que está o meu principal desafio nesse momento. Se eu, então, não nem havia apenas com o que eu já consigo fazer, o foco é com o que eu ainda não consigo fazer, porque é ali que está o desafio de superação. Nos casos onde a gente percebe isso, onde a gente tem essa defasagem e tem coisas que a gente já percebe que, apesar de entender, a gente não consegue fazer. Ao invés de estudar desespero, isso nos deve dar motivação de falar assim, não, é aqui que eu tenho que, então, concentrar. Seja na minha vida individual, nas minhas reações, seja na minha família. Eu vou virar de costas para ela agora. Então, sabe por quê? Sabe, né? Vai ficar aquela plaquinha cebosa de 5 minutos, né? É a consciência, a questão de consciência, né? Por isso que eu estou falando, né, filho? Por isso que eu vou reencarnar ainda várias vezes. É difícil, né? Mas tem que se conscientizar. Então, na hora que a gente começa a perceber isso, então, quando a gente tem um problema familiar, em que a gente está sendo experimentado? É exatamente nisso, porque você tem essa lógica da reencarnação, é naquela família que a gente tem ali o desafio. Não só porque tem gente que fala assim, né? Essa família, eu só posso ter feito um mal para o outro, porque para ele me encher esse saco desse jeito, né? Devo ter infernizado. Mas também eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer tudo certo, mas não ter que voltar com esse desgraçado na próxima vida. Vai voltar, desse jeito, né? Com esse tipo de sentimento, vai voltar. Com meu irmão, se amês, para não ter nem como te separar, né? Aquelas coisas, né? Espírito adora irmão se amês, né? Então, se eu começo a entender que aquele filho é desafiador, aquele companheiro é desafiador, é ali que está o entendimento de um entendimento e uma experiência que está me levando a alguma compreensão mais ampla sobre essa lógica, que não está totalmente disponível à nossa razão, porque nós não conseguimos tolerar saber que convivemos com pessoas que nós já matamos, morremos, etc, etc. No nível da família, nós estamos sendo experimentados nisso. No nível do indivíduo, nós estamos pensando nisso. E no nível da sociedade. Kardec fala isso em Obras Póstumas, que é um texto fantástico. Que ele fala que nós temos esses 3 níveis de dimensão de desenvolvimento. Do indivíduo na família e do indivíduo na sociedade. Então, tem pessoas que têm desafios da sua contribuição em relação à sociedade. E aí, nesse campo, para trazer para o nosso dia a dia, nem todo mundo está numa missão, numa vida missionária para a humanidade, para o conhecimento. Mas o que a gente está fazendo no nosso trabalho? Será que, de fato, a gente coloca equilíbrio, solidariedade, brandura na nossa fala quando nós estamos no trabalho? Porque aí a gente parece que faz um outro universo, né? O nosso trabalho vale tudo. Na Casa Espírita nós somos uns anjos, né? Aí a gente é voluntário, faz tudo. Mas lá, né, é capaz de passar por cima do outro. Como é que a gente traduz esse tipo de conceitos para a nossa vida no trabalho? Para a nossa vida de relação com as pessoas que nós temos obrigação, às vezes, de aturar e tolerar no trabalho. Então, veja, são dimensões que é onde a gente leva para o nosso dia a dia esses conceitos principais do Espiritismo. É sobre isso que a nossa consciência vai cobrar. Daquilo que nós já entendemos e aplicamos e aquilo que nós não conseguimos aplicar, mesmo já tendo entendido. E buscar aquilo que a gente ainda nem entendeu. Porque tem coisas e tem pessoas que também se acomodam naquilo que elas já fazem, achando que com isso elas são os espíritas. E deixam de fazer ainda o que potencialmente já podiam estar fazendo por si mesmos, pela sua família e pela sociedade. E vão ser cobrados de ter muito e ter oferecido tão pouco. Por isso que eu tenho falado, para a gente se encerrar, que às vezes a gente fica muito preso na caridade, porque a caridade é aquilo que a gente faz porque o outro precisa. Mas tem a generosidade, onde a gente dá e oferece porque a gente tem. E a gente distribui indiscriminadamente aquilo que a gente tem. O quanto a gente tem. Independente se o outro precisa ou não. Porque isso faz um movimento muito maior de crescimento e desenvolvimento realmente espiritual, realmente fraterno.
Muita paz.